O que você faria pela pessoa dos seus sonhos? Você esperaria anos e mais anos e, nesse meio tempo, trabalharia para provar o seu valor? Mudando o cenário. Agora imagine que você foi ameaçado muito tempo atrás por uma pessoa e agora você está prestes para se encontrar com ela. E você fica pensando, qual vai ser a reação? Será que ela perdoou você? Ou será que ao longo desse tempo ela foi reunindo forças para tentar te destruir? Na lição dessa semana a gente vai conhecer um pouquinho sobre as lutas que Jacó enfrentou como fugitivo. Então fica com a gente! Eu sou o Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira, e você está no canal Lamente. onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Se você ainda não faz parte do canal, lembre-se de se inscrever, compartilhar com seus amigos, comentar e curtir. E agora, vamos para o vídeo. Na semana passada, vimos a confusão que aconteceu na família de Jacó. Todos saíram feridos. O engano estava causando separação e Jacó já estava sofrendo as consequências. Esaú ficou irado e jurou seu irmão de morte. Isaac e Rebeca ficaram preocupados com a situação e aconselharam Jacó a ir embora dali. Quem sabe ir morar com seus parentes, os parentes da mãe dele, talvez até ali encontrar uma esposa. E lá foi ele, apenas com um cajado e a bênção do pai. Ele não sabia o que haveria pela frente. O caminho era longo e perigoso, e o seu coração estava apertado. Ele sabia que toda essa situação era culpa dele também, mas o que mais lhe apertava o coração mesmo era o fato dele ter enganado seu pai. Ele sentia que o seu pecado o afastara de Deus. Ao anoitecer do segundo dia, Jacó estava bem distante das tendas do pai. Ele se sentia rejeitado, tão solitário. Ele sentia necessidade da proteção de Deus como nunca antes. O desespero era tanto que ele mal conseguia orar. Mas ele decidiu confessar o seu pecado. Ele estava profundamente arrependido e ele então pediu, sinceramente, uma prova de que Deus estaria com ele. Apesar de tudo, Deus ainda tinha misericórdia do seu cego fugitivo. É verdade, ele havia pecado, mas Deus apresentou um caminho para que Jacó pudesse ser restaurado ao favor divino. Quando Jacó se deitou para dormir, usando uma pedra como travesseiro, ele teve um sonho estranho, mas muito significativo. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. E essa escada, ela era composta por muitos anjos que subiam e desciam. Vamos ver a descrição? O que mais ele viu ali nesse sonho? Aqui em Gênesis 28. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Uau! Imagine Deus dizendo isso pessoalmente para você, renovando a aliança que ele fez com seus antepassados e prometendo que ele estaria com você e não lhe abandonaria. Aquilo que Jacó tentou obter, mesmo que com sinceridade, mas de maneiras erradas, agora lhe estava sendo oferecido de maneira gratuita e com a garantia da palavra de Deus. Preste atenção no que está escrito aqui. Nessa visão, Jacó ficou sabendo de detalhes do plano da redenção que eram importantes para ele naquele momento. O pecado de Adão e Eva separou a terra do céu, de maneira que os seres humanos não mais poderiam ter comunhão com seu Criador. Mesmo assim, o mundo não foi deixado sem esperança. A escada representa Jesus, o meio indicado para a comunicação. Cristo nos une em nossa fraqueza e desamparo, a fonte do infinito poder. A promessa da vinda do Messias foi renovada a Jacó pelo grande Eu Sou. Você se lembra o que Jacó mais desejava? Exatamente isso! Um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Jacó se interessou em conhecer cada vez mais as verdades reveladas por Deus. Jacó acordou e fez um monumento naquele lugar e o chamou de Betel. E ali ele também assumiu um compromisso solene de fidelidade a Deus. Agora, com as esperanças renovadas e a certeza do cuidado de Deus, Jacó seguiu viagem até Harã, onde morava seu tio Labão. Chegando ali, Jacó parou perto de um poço.
e viu uma moça vindo em sua direção com um rebanho. Que interessante. Você teve uma impressão de que já viu essa história antes? Cerca de 100 anos atrás, um dos servos de Abraão havia feito aquele caminho, mas ali tinha acontecido algo diferente, porque desta vez foi Jacó quem ofereceu água ao rebanho. Jacó gostou de Raquel assim que a viu. Quando se apresentaram, descobriram que ela era sua parente, filha mais nova de Labão, tio de Jacó, irmão de Rebeca. Jacó foi bem recebido pela família. Labão, muito esperto, percebeu que Jacó era trabalhador e poderia ser útil ali. Como ele não escondeu seus sentimentos por Raquel, logo foi feita a proposta de que ele trabalhasse 7 anos para poder se casar com a moça. Esse tempo era mais ou menos equivalente ao que ele levaria para adquirir uma propriedade. Assim, ele poderia garantir à família que teria condições de sustentar a moça. Era um costume antigo, mas que dava certo. Algumas pessoas podem pensar que todos esses esquemas eram só um tipo de contrato para casamentos arranjados e que isso não era nada bom. Mas na verdade não era bem assim. Veja só essa explicação. Isso era considerado uma proteção para o casamento. Os pais não achavam seguro confiar a felicidade de suas filhas a homens que não tivessem feito as devidas economias para o sustento da família. Se não tivesse suficiente controle financeiro, energia para administrar seus negócios e adquirir gado ou terras, temiam que de nada valeria sua vida juntos. Quando o pretendente era fiel e provava ser digno, recebia a filha como esposa. Essa era literalmente uma prova para ver se o homem teria condições de cuidar da esposa. É importante lembrar também que esse dote, esse valor que era dado aos pais, normalmente era devolvido para a filha, para a esposa no caso ali, assim que ela se casasse. Não havia nada de machista ou opressor nisso. Na verdade, se esse costume fosse seguido ainda hoje, ele garantiria a segurança para muitos casais. Além do mais, esse tempo de espera também servia para evitar casamentos precipitados. Bem, a gente sabe como essa história se desenrolou. Labão enganou Jacó, que acabou se casando com Lia, a filha mais velha de Labão. E então eles fizeram um outro acordo. Jacó poderia se casar com Raquel, mas ele teria que trabalhar ainda mais 7 anos. E você pode imaginar os problemas que vieram com esses relacionamentos. Não havia paz na casa de Jacó. A rivalidade entre as irmãs causou muita angústia para a família. Depois de 20 anos trabalhando para Labão, Jacó percebeu agora, já com as condições necessárias para manter sua família, que era hora de partir. Então ele consultou o Senhor, que lhe disse que realmente estava na hora de voltar para casa. Mas Labão, quando soube disso, não gostou nadinha e foi atrás de Jacó. Você pode ler essa história em Gênesis 31. No caminho de volta, Jacó ficou com muita ansiedade. O pecado, culpa do que ele fez com o pai, o medo de Esaú, tudo voltou e caiu sobre ele. O inimigo é mestre em fazer isso com a gente, mas as promessas divinas foram relembradas e ele então seguiu em frente. Deus lhe assegurou que anjos celestes estavam cuidando e protegendo de sua família. Ainda assim, Jacó achou que deveria fazer alguma coisa a mais e mandou mensageiros com uma saudação e muitos presentes para Esaú. Mas esses mensageiros voltaram sem resposta. Jacó ficou ainda mais desesperado. Ele não sabia o que fazer. Então foi sozinho orar e buscar a ajuda do Senhor. Já era tarde da noite quando uma forte mão foi colocada sobre o ombro de Jacó. Ele ficou com medo, se assustou e começou a lutar pela própria vida. E pensa num cara bom de briga. A luta durou a noite inteira e o anjo do Senhor só conseguiu sair dali daquela situação quando ele apelou para a força divina e tocou na coxa de Jacó, que ficou incapacitado para continuar lutando. E podemos falar de força divina porque aquele anjo não era um anjo qualquer. Era, na verdade, o anjo da aliança, Jesus, o Salvador. Jacó então percebeu com quem ele estava lutando. Na sua cabeça ele começou a entender por que ele tinha cometido o pecado que ainda o atormentava. Ali, no chão, sentindo a maior dor da sua vida, mas arrependido, ele se agarrou ao seu Salvador e disse que não o deixaria ir enquanto ele não o abençoasse. Jacó precisava sentir que seus pecados haviam sido perdoados. Isso era o que ele mais desejava. Ali, aquele que antes havia mentido, que havia usado um outro nome,
agora recebeu um nome diferente. Jacó, que fazia uma referência a uma certa traição, agora recebeu o nome de Israel, príncipe, aquele que lutou com Deus e venceu. Jacó não estava mais com medo. Na verdade, mesmo com muita dor, ele estava aliviado. Finalmente sentia que seu pecado de fato havia sido perdoado. Enquanto ele estava ali lutando com Cristo, um outro mensageiro celestial foi enviado para Esaú, dando uma mensagem que ele não deveria atacar com seu irmão. A bênção que Isaac concedeu a Jacó dizia que ele seria exaltado. Mas quando Jacó se reencontra com Esaú, é ele quem se ajoelha, quem se humilha, mas Esaú, em vez de repreender ali o irmão, o abraça. Os dois choram juntos e eles finalmente fazem as pazes. Muitas vezes, que nem Jacó, nos sentimos sozinhos, desamparados, com medo, ansiosos, sentindo desesperadamente a necessidade do cuidado do Senhor. A culpa e o peso do pecado parecem fazer uma barreira entre nós e o nosso Pai. Quando nos sentirmos assim, devemos nos lembrar do que realmente significa o sonho da escada. Cristo veio para nos redimir, nos dar um novo nome, um novo coração e restaurar nossa comunhão com Deus. Ele veio para nos salvar e Deus nunca rejeitará aqueles que forem a Ele. Nunca. E a gente quer concluir com este texto. A experiência de Jacó é um testemunho do poder da oração perseverante. É agora que temos que aprender essa lição de que devemos viver uma fé inabalável. As maiores vitórias não são aquelas que são ganhas pelo talento, educação, riqueza ou favor dos homens. São aquelas recebidas na sala de audiência de Deus, quando a fé sincera, em agonia, lança a mão do braço forte da oração. Lembre-se, todos aqueles que se apegarem às promessas de Deus serão vitoriosos. E para você que ficou com a gente até o final, chegou o momento dos abraços e a gente quer começar com os adolescentes da Igreja do Jardim Aeroporto da cidade de Campinas, São Paulo. Para a base Esquadrão e Ação, do distrito de Abaeté, em Salvador, Bahia. Eles sempre estão com a gente, né? Muito legal. E para os adolescentes da Igreja de Cuniã, da cidade de Porto Velho, Rondônia. Caso você ainda não tenha se inscrito no começo, inscreva-se agora, clicando naquele botão vermelho para participar conosco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário dizendo a sua opinião. Não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!